chegou uma pergunta muito curiosa para mim esses dias. Aí eu juntei mais algumas para a gente conversar aqui. Às vezes sempre tem alguma dúvida tua, que é interessante, para as outras pessoas e de outras pessoas que é interessante para você. Então acompanha esse conteúdo aqui. Se tiver alguma dúvida assim diferente sobre Caminho de Santiago, coloca aqui abaixo. Pode ser um assunto legal para algum vídeo também. Me escreveram esses dias e eu falei, esse assunto está tão na moda e acabou que virou um assunto que eu pesquisei um pouquinho para saber, né? E peregrino que usa o Monjaro, né? Que usa esse medicamento para emagrecer, como é que fica no Caminho de Santiago? Eu vou responder por último essa pergunta aqui, mas é bem interessante, todo mundo conhece alguém e é uma coisa que está ficando muito comum, então vale a pena colocar uma luz nesse assunto, tá? Outros assuntos que me perguntaram aqui foi a respeito de Albergue do Porto, dos Pirineus, né? Então, eu vou passar por alguns assuntos aqui e acompanha, tá? Esse bate-papo aqui, que é bem interessante. Lembrar você também que a mentoria está aberta e se você é uma pessoa que quer levar a sério a tua preparação, eu sempre aconselho começar uns 6 meses antes. Tem um link aqui lá no nosso site. Ela está realmente exageradamente completa, tá? Tem muita coisa nova, muita coisa interessante, até suporte de inteligência artificial e toda a nossa equipe junto lá, tá? Já estão passando de 100 módulos técnicos para preparação. Então, vê lá o que a gente está abrangendo nela, tá? Então, vamos lá. Perguntinhas interessantes aqui. As pessoas me mandam pelo celular, eu vou anotando aqui. Me perguntaram sobre 2027 mais uma vez. Tem um vídeo sobre isso aqui. É o Ano Santo. O que que é o Ano Santo? O ano que o dia de Santiago cai num domingo. Então, a Porta Santa é aberta na Catedral de Santiago e promete ser um ano bem agitado. Eu aconselharia qualquer peregrino que está querendo em 2027 para que se programe em relação às hospedagens, tá? Preço de passagem é uma coisa que não altera, porque o Brasil não é movimento para lá, tá? Sul América não é movimento de passagens para lá, mas eu aconselho muito você dar uma olhadinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal, procura ele, que fala exatamente, eu mostro até cotações de albergue de alguns em Santiago que estão quadriplicando o preço da cama. E eu acho isso complicado. Coloco até o nome dele lá para você evitar. Então, leve em conta mais isso, porque é muito difícil ter uma alteração muito grande de preço de comida, então é mais gente no caminho. E aí eu falaria para você ter muito cuidado nos meses de maio, tá? Agora, maio, fim de meses de maio e mês de setembro, tá? Provavelmente o mês de julho, o alto verão lá vai estar bem complicadinho também. Então, sai um pouco da temporada se for possível. Nós estamos montando alguns grupos para o ano que vem e a gente está evitando as datas críticas. A gente está trabalhando com um grupo em abril para caminho português e caminho francês. Já vai ter novidades sobre isso. O roteiro está sendo montado para a gente pegar as melhores hospedagens, tá? Ah, outra dúvida que chegou aqui foi sobre dividir os Pirineus. Se eu aconselho a pessoa parar no albergue de Orisson, que é entre Saint-Jean e Roncesvalles, né? Se você tem tempo para isso, eu aconselho muito, só que você tem que reservar ele antes, porque ele é único, ele é pequeno e são 30 e poucas camas lá, tá? Lembrar que o Horizon, ele não é caro porque você está comprando a refeição junto lá. Então, você tem que considerar que você está tendo um belo de um jantar lá para peregrinos. Se você tem o seu calendário um pouco mais apertado, é como se você criasse mais um dia de caminho lá. E então, analisa isso no teu tempo de caminho, nas suas decisões. É gostoso parar lá? É. Alivia bastante, tá? E faz com que você conheça um lugar a mais. É um lugar só de peregrinos, é lindíssimo. Ficar em Orisson, o jantar da noite deles é muito bom mesmo, tá? Orisson não está no Booking. Roncesvalles também, que é a próxima parada, não está no Booking. Então, cuidado com isso, tá? Não tente achar, falar que Roncesvalles não está tendo vaga no caminho francês, no começo do caminho francês, porque você não vai encontrar ele no Booking. Ele é uma reserva direto pelo site, tá? Então, fica essa ideiazinha aqui de analisar o Horizon, vale a pena sim, e você acaba menos com o teu corpo em primeira etapa de caminho francês. Uma outra pergunta que veio aqui é sobre chegar no Albergue do Porto, Albergue de Peregrinos do Porto. Por que que eu aconselho tanto o Albergue de Peregrinos do Porto? Porque é o ambiente peregrino, tá? É lá que você
vai entrar no caminho. Então, se você vai ficar hospedado no Porto uns 3 ou 4 dias antes do teu caminho, pelo menos na penúltima noite, ou todas elas, fica no albergue do Porto, é gostoso esse ambiente e te impulsiona para o caminho também. Como é que chega lá? Eu vou colocar para vocês o metrô Carolina Michaelis, é o ponto base e mais fácil para chegar. Do aeroporto da cidade do Porto ou da estação de trem e ônibus, estação Campanhã, você tem o metrô direto para Carolina Michaelis. Eu vou dizer assim que dá uns 200 metros do albergue do Porto. É bem facinho chegar. Tá? Eu acho que vale mais a pena sair de metrô porque é ponto a ponto do que até pegar um Uber. O metrô vai custar menos de 2 euros e o Uber vai custar 10 euros para chegar lá. Então economiza isso e toma um bom vinho do Porto lá ou come um bacalhau inteiro para comer um bom bacalhau lá na cidade do Porto. Uma outra coisa que me perguntam aqui é sobre realmente um assunto que é muito recorrente, cidades base. Eu vou colocar só uma coisinha de bate-pronto aqui. Caminho francês, sua cidade base é Madrid, não importa onde você vai começar o caminho francês. Eu discorro muito sobre isso na mentoria, tá? Então, se você quiser saber de bate-pronto, é isso aí. Caminho francês, a entrada é por Madrid. Qualquer coisa sai mais cara e é mais complicada. E caminho português, entrada pela cidade do Porto. Ah, eu sei que não é tão fácil o voo para a cidade do Porto direto, geralmente passa por Lisboa, passa por Madrid, mas desembarca no Porto que você vai estar melhor, você vai estar mais tranquilo lá, tá? E agora aquela pergunta que eu falei no começo, que ela aparece e todos os locais estão tendo esses questionamentos nos comportamentos das pessoas, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. As pessoas que estão usando o tirzepatida ou Monjaro, né, que é o nome, um dos nomes comerciais dessa aplicação, que é aquele processo de emagrecimento ou para diabéticos que está sendo muito usado, está mudando muito o perfil de restaurantes e perfis de academia, perfis de mercado, né? O que eu falaria sobre o Caminho de Santiago? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso e a questão é a seguinte: uma viagem de um mês, uma viagem de 15 dias, você precisa conversar com um médico. Se você está começando um tratamento desse, você já está no meio dele, por quê? A tizepatida, o Monjaro, ele tem uma vida útil, que ela vai cair 25% na primeira semana, depois vai caindo mais 10% a mais nas outras semanas, e você chega a um mês com 2% de ação no teu organismo, e o tratamento é semanal. O problema disso é que essa caneta ou essa seringa, ela tem que estar em ambiente gelado, né? Ela tem que estar dentro da geladeira. Então você não teria como transportar isso pelo caminho de Santiago de forma segura, tá? Eu acho que você precisa repensar como é que você faria isso, tá? Se você precisa perguntar para o teu médico sobre um pré-desmame, para você estar indo lá. Outra coisa que eu te colocaria muita atenção, se você vai fazer um caminho, sei lá, de 10 dias e está nesse tratamento, cuidado com a pouca ingestão de alimentos, porque ele tira muito a fome e você, no caminho de Santiago, você precisa um pouco de energia, assim, tá? Então, são duas coisas diferentes. Eu acho um pouco complicado a logística para quem usa uma caneta emagrecedora que tem que estar refrigerada e tem que ser tomada semanalmente. Como é que se transportaria isso por lá? Né? Então fica essa questão, essa observação para que você, pelo menos 6 meses antes, avise um médico seu para você falar assim: olha, eu vou para o caminho de Santiago. Como é que eu procedo? O que que eu faço? Sabendo que você não pode levar. Não vai chegar de surpresa para ele, para o teu médico, para a tua médica e falar assim: estou indo para o caminho de Santiago, porque aí você vai deixar ele com a pulga atrás da orelha de saber como é que vai resolver, vai te ajudar a resolver essa situação. Essas dúvidas eu acho interessantes elas aparecerem assim, essas diferentes dúvidas aqui são papos que eu tenho com o peregrino, e eu gosto de trazer para vocês porque às vezes é dúvida de outra pessoa também. Essa é a forma como a gente lida, como a gente fala de Caminho de Santiago, associação já nesses anos todos, eu pessoalmente há 25 anos lido com isso, já vi coisas e perguntas de todos os tipos aparecerem, a gente sempre está aqui para ajudar, tá? Dá uma olhadinha no link aqui abaixo e considera a mentoria para economizar dinheiro mesmo. O que acontece? Eu acho que você está vendo bastante vídeo no YouTube. Você vê que os meus vídeos são sempre mais limpos, são sempre com informação. E acontece que você navega bastante pelo YouTube e você gasta bastante tempo com isso. Quanto vale tua hora, né? Porque você, mais ou menos, a gente tem uma contagem aí que você vai acabar vendo umas
70 horas de vídeos no YouTube tentando se preparar para o Caminho de Santiago sem ter informação filtrada. Isso é um pouco complicado, porque eu sei que você vê uns tênis, você vê uma jaqueta, você vê um trajeto, e depois você vai atrás de informação e cada pessoa fala de um jeito. Um processo, o programa de mentoria da associação, ele limpa toda a informação para você, mas não é uma coisa fechada do que você fazer lá, é exatamente explicando tudo que você tem dúvida. Ele dá muito resultado, a economia de dinheiro é bem maior que o investimento. Isso é falado por todos os peregrinos. Bem aproveitado, você vai economizar aí para mais de R$ 3.000 nesse conhecimento. Eu já vi peregrino que economizou mais de 10 mil, que já estava começando com o pé errado. Tá? Será que vale a pena se aventurar nessa programação de Caminho de Santiago e tua? A gente fez com muito cuidado. Eu levei 25 anos para reunir essa informação e levei pelo menos 3 meses para gravar todo esse conteúdo da mentoria. Até a indicação de albergues de confiança a gente tem, por exemplo, em pelo menos 80 cidades do Caminho Francês, com links, com mapas, com tudo. Tá? Então, são conteúdos muito técnicos que eu coloquei lá para você e já tem ajudado mais de 1.000 peregrinos nesses últimos anos que esse conteúdo existe. Agora ele está refeito, agora ele é 2.0 mesmo, né? Ele está muito completo e eu tenho certeza que eu estou entregando o melhor conteúdo que você podia ter sobre Caminho de Santiago. Tá? Quem conhece o nosso trabalho sabe a seriedade com que eu trato disso. Então segue aqui, dá uma olhadinha lá, guarda a tua vaga, não é sempre que está aberto. Por quê? Porque a gente tem também algumas reuniões ao vivo, a gente tem o Tira Dúvidas mensal ao vivo, eu também tenho uma consultoria pessoal inclusa com os peregrinos que fazem a mentoria. Por isso que não é um produto digital que você recebe só para assistir, você pode ver no seu tempo, mas tem o nosso suporte, a nossa interação. É por isso que essa porta nem sempre está aberta para a mentoria. Então aproveita, vale a pena sim, é o conteúdo que eu sempre quis ter para mim também, se eu tivesse indo a caminho de Santiago, para errar menos ou para ter mais tranquilidade no caminho. Olha o tanto de coisa que eu trato lá, você vai ver na listinha, o tanto de coisa que eu trato, e lá ainda tem, acho que está com 20% dos assuntos que eu trato na mentoria. Bom treinamento, bom caminho, se você está indo nesse semestre agora, conta com a gente. Fique inscrito no canal aqui, eu acho que vale bastante a pena para você receber atualizações sobre tudo, sobre o ETIAS, sobre os Pirineus, sobre a abertura de caminho, sobre problemas no caminho, sobre resoluções no caminho, tá bom? Então fica com a gente aqui, fica comigo e nos vemos nos próximos vídeos ou na mentoria.